A fundamentação das decisões judiciais não é apenas um requisito técnico ou formal, mas um elemento essencial para a legitimidade do direito. Em um sistema jurídico onde a interpretação das leis pode variar amplamente, a clareza e a solidez dos argumentos em uma decisão são a chave para garantir a confiança da sociedade no poder judiciário. Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil teve um fortalecimento dos direitos fundamentais e um papel ampliado do judiciário na proteção desses direitos. Essa nova realidade contribuiu para uma crescente judicialização de questões sociais, econômicas e políticas, colocando o Supremo Tribunal Federal como protagonista na interpretação e aplicação dos princípios constitucionais e influenciando profundamente o entendimento do direito e a percepção de sua legitimidade. A questão central é: como fundamentar as decisões judiciais pode realmente legitimar o direito? Primeiramente, eu gostaria de te perguntar se você acredita que uma decisão da Suprema Corte que for contestável torna o direito legítimo. Eu acredito que isso depende do aspecto em que a decisão é contestável. Se a gente pensar em uma decisão que ela não é motivada da forma devida, aí há uma possibilidade de se contestar a legitimidade do direito. Mas eu acredito que boa parte das decisões, elas são em alguma medida contestáveis por algum grupo da sociedade, porque a sociedade é diversa e ela é plural, e por ser plural, ela diverge em muitos pontos. Sendo assim, a Suprema Corte ela pode dar uma decisão que é contestável para muitos grupos e não por isso o direito vai passar a ser ilegítimo. Até porque ela tem um papel de guardião da norma constitucional e, sendo assim, ela dá continuidade da vivência da Constituição, que estabelece parâmetros que muitas vezes são abstratos e na persecução desses parâmetros há decisões que são em alguma medida políticas e podem descontentar alguns grupos, mas isso não, em si não torna o direito ilegítimo. Queria te perguntar também se você enxerga os júris populares como uma forma eficaz de trazer a população brasileira, a contribuir nas decisões judiciais. E também nessa mesma perspectiva, queria te perguntar se você preferiria ser julgado por um magistrado ou por um júri popular. Então, eu acredito que esse ponto é sensível porque ele versa sobre o nosso sistema jurídico, No Brasil, a gente adere a um sistema de civil law, que ele é mais baseado nos códigos, em detrimento de, por exemplo, países anglo-saxônicos que aderem ao modelo de common law, que é mais baseado em questão de precedentes. No modelo de common law, é mais comum que se utilize de júris populares. No modelo do civil law, especialmente no Brasil, a gente tende mais a usar o magistrado como o decisor final das questões judiciais, ainda que o júri popular seja usado em alguma medida em processos penais e em alguns outros aspectos específicos. Eu acredito que o júri popular ele tem algum papel em exercer a legitimidade do direito, porque, queira ou não, o juiz é a maneira de como o Estado traz a prestação jurisdicional do direito à população, mas isso tem alguns entraves e tem que ser adequado ao ordenamento jurídico em que se vive. Ainda que hoje a gente viva uma aproximação do civil law ao common law, como diz Michele Tarufo, por exemplo, no Brasil, acho que uma ampla utilização dos júris populares pode ser um pouco complicada. Em relação ao que eu preferiria ser julgado, eu acredito que o magistrado, porque eu acho que a população tende a ser um pouco mais punitivista em suas decisões, em detrimento de juízes, que ainda que possam ter uma vertente um pouco mais punitivista, tendem a ser mais garantistas do que a população. A primeira pergunta é: qual a sua opinião sobre a doutrina como fundamentação jurídica? A doutrina, enquanto base dessa questão, é uma noção complexa e problemática, em todos os campos, não só no direito, mas, por exemplo, na teologia. A noção de doutrina pressupõe uma espécie de dogmatização. Por isso que, por exemplo, na teologia católica cristã,
que havia uma doutrina social da igreja para aludir aos documentos que orientam o sistema pastoral, né? Hoje se chama de ensino social, exatamente para fugir a esse ângulo que, no caso religioso, tinha como base mesmo um pressuposto de dogmas, né? Já aceita que até mesmo dogmas devem ser problematizados, né? E no direito, pela origem positivista do jurídico no moderno, né, a expressão doutrina carregou um pouco dessa forma de autenticação de um modo de conhecer o direito, né, que repudia, rejeita outros modos possíveis de conhecer o direito, né? E como no moderno o jurídico está ligado no político ao poder que detém a jurisdição, né? Essa configuração doutrinária tem uns quê de oficialismo, de verdade certificada, não porque seja a representação plena do real, mas porque é aquela que a autoridade define, né? Justo porque ordenado, né? Então, acho que o campo da doutrina é um campo de disputa, né? Exatamente porque é aí que as visões críticas, reflexivas, terçam suas armas epistemológicas para superar os ditames da doutrina, né? E pensar um conhecimento que seja problemático e não dogmático, né? Que seja mais interpelante do que doutrinário, né? Levando em conta todas essas perspectivas, há no vulgar da noção de doutrina, né, um acumulado de saberes que são importantes para poder orientar a nossa ação político e científica no espaço do jurídico, que é o que, por exemplo, se coloca nos debates da formação jurídica nas faculdades de Direito, notadamente na disciplina Introdução ao Direito, né? Uhum. Aliás, aí mesmo, se pegarmos a disciplina Introdução ao Direito, vamos ver que nos próprios modelos de diretrizes curriculares, ela já foi Introdução à Ciência do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, Introdução ao Direito. Olha, hoje em dia, inclusive, a Introdução ao Direito, perdeu, né? E perdeu a ciência. Uhum. Quer dizer, um reflexo dessa tensão, né, que não deixa de ser boa, né? Mas que, por exemplo, para mim, me põe sempre numa postura desconfiada em relação a tudo que seja doutrina. Sim. Quando se toma uma decisão, o juiz toma uma decisão, sim, e aí a forma como ele fundamenta essa decisão dele, o senhor acredita que tem alguma forma correta de fazer isso e alguma forma que, por exemplo, que vá induzir a pessoa que está julgada a se sentir como se os seus direitos realmente tivessem sido considerados? Sim. Sim. As duas primeiras questões nos colocam na posição de entender que a complexidade é grande nesse sistema. Agora, abreviando, reduzindo o complexo que tem nisso, vamos supor, né, que todos os pressupostos de legitimidade sejam postos, sejam colocados, né? Aí, nesse caso, é muito importante a condição de realização do jurídico pela decisão judicial. Bem, nesse sentido, fundamentar é um requisito. Sim. Né? Não pode ser simplesmente dou provimento, nego provimento. Tem que dizer por que dou provimento, por que nego provimento, por que conheço, por que não conheço, né? E uma decisão que não tenha fundamentos é nula, ela não tem valor nem do ponto de vista formal. Quer dizer, então, fundamentar é esclarecer de onde provém os elementos que balizam a minha escolha de aplicação do jurídico, considerado jurídico no seu sentido mais restrito ou no seu sentido amplo, né? Para efeito de apreciar uma pretensão colocada ao exame de um árbitro, de um mediador, que no sistema político é o juiz, né? Sim. Por exemplo, o Código a Lei de Introdução ao Direito, que já foi Lei de Introdução ao Código Civil, né? Diz que quando aplicar o ordenamento, quando o juiz aplica
a legislação, aplica o direito, realiza o ordenamento, ele deve se fundamentar naquilo que sejam as condições sociais de sua realização, né? Ele tem que levar em conta a promessa do jurídico que está inscrita na obra legislativa, ele tem que levar em conta os costumes que são próprios de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade, ele tem que levar em conta os princípios, o que leva a dizer que, por exemplo, fundamental não é só aplicar a lei, mas é também a ponderar essa aplicação, né? Então, isso é fundamental, e aí quanto mais nós tenhamos em conta a relevância do jurídico no social, mais a fundamentação deve incorporar, né, aquela perspectiva pedagógica de que ao produzir uma sentença, o juiz não está elaborando um enigma, né, um decifra-me ou devoro-te. Ele está contribuindo para as boas condições de sociabilidade na comunidade dele, né? Então, quanto mais esclarecedor ele for, mais educador ele for, melhor. O que torna o direito legítimo para você? O que torna o direito legítimo para mim? Então, muitas vezes a gente já está levando a acreditar que o que garante a legitimidade de uma fundamentação jurídica seria a imparcialidade com que você trata o trabalho que você está fazendo. Só que eu penso que, na verdade, não é bem assim. Eu acredito que não adianta nada você adotar um sistema burocrático de neutralidade jurídica, mas na prática você vê discrepâncias no que se refere à racialidade, a gênero, a classe também. Então, não adianta nada você ter um sistema que na teoria é imparcial, mas que no resultado ele é racista. Então, a falta de promotores, juízes, desembargadores negros, mulheres, tudo isso contribui para que eu pense que ele não seja tão legítimo assim, o sistema jurídico como um todo. E quando se fala sobre um juiz, qual estereótipo vem no seu imaginário? No juiz, o que aparece geralmente nas mídias, né? Então, se você for pegar também a foto de posse dos juízes e você olhar, você vai ver que existem a maioria pessoas brancas, homens, com idade um pouco mais avançada, se for um cargo mais alto. Então, a imagem que eu vejo assim é essa. E por fim, o quanto você confia na imparcialidade do judiciário brasileiro? Então, como eu disse na primeira pergunta, a neutralidade é algo que eu não acredito no sistema judiciário. E não precisa muito longe. Se você fazer pequenas pesquisas, você vai ver que discrepâncias de classe e raça sempre aparecem. Então você vai ter pessoas que vão ser presas ou pelo menos indiciadas por estar fazendo o seu trabalho, mas tem vários dispositivos que, como eu disse, protegem as pessoas que têm esse conhecimento burocrático, têm esse conhecimento do direito penal também, para usar a favor deles. Então, eu acredito que, tipo assim, não é de todo ruim com relação à democracia. Eu acredito que há uma defesa da democracia. Acho que o sistema judiciário não aceita ataques à democracia, aceita instalação de ditaduras, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha de dentro, assim, existem essas discrepâncias raciais que eu falei. Com base nas respostas dos 3 entrevistados, podemos observar que a legitimidade do direito e a importância da fundamentação adequada das decisões judiciais são compreendidas de maneiras diferentes, mas interligadas. O professor José Geraldo enfatiza que a doutrina jurídica é um campo de disputa, onde é fundamental problematizar dogmas e evitar uma abordagem que limite o conhecimento. Além disso, destaca que a legitimidade do direito está profundamente conectada à capacidade dos juízes de alinhar suas decisões com princípios sólidos, levando em conta demandas sociais, políticas e históricas. O Rafael, estudante de Direito, traz uma visão mais prática e crítica, expressando preocupações sobre a confiança no sistema jurídico e a imparcialidade dos juízes. Ele questiona a legitimidade do direito, especialmente quanto à subjetividade envolvida na interpretação das leis.
Já o Ian oferece uma perspectiva externa, enfatizando a importância da percepção pública e os estereótipos que cercam a figura do juiz e do judiciário. Para ele, a legitimidade do direito está ligada à forma como é visto pela sociedade. Essas perspectivas convergem para uma reflexão essencial, que a legitimidade do direito é uma construção multifacetada, que depende tanto da adequada fundamentação das decisões judiciais, quanto da percepção e confiança da sociedade no sistema jurídico.